Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu darei continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Eu já meditei até o versículo 18 e hoje estarei meditando a partir do versículo 19. Eu vou compartilhar a minha tela. Está aí minha Bíblia, capítulo 1, versículo 19. Diz o seguinte, o versículo: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Com certeza as autoridades religiosas da época, que eram os sacerdotes ali de Jerusalém, estavam preocupados com a mensagem de João. Aqui no Evangelho de João, não diz o conteúdo da mensagem, mas a mensagem de João Batista, ela era uma mensagem confrontadora. A pregação de João Batista era dura. Lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, ele diz o seguinte, Mateus, ele fala o seguinte, que João, ele pregava duro, vendo, olha só, lá no capítulo 3, no versículo 7 de Mateus, diz o seguinte: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou seja, as pessoas que iam até João chamava aquelas pessoas de raça de víboras. Ou seja, o que é uma víbora? Víbora é uma cobra, uma serpente. Mas ele estava falando no sentido metafórico, a pessoas astutas, mal intencionadas, perversas. E ele diz ainda mais: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Esta era a pregação de João. Com certeza, esse tipo de pregação acabou preocupando as autoridades religiosas. E o que eles fizeram? Mandaram alguém lá, enviaram-lhe de Jerusalém sacerdotes. Então, os judeus, preocupados com isso, mandaram para lá sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Até porque também João Batista, ele era um levita, ele era filho do sacerdote
Zacarias e a sua mãe Isabel, todos da linhagem de Arão. Portanto, ele seria um futuro sacerdote também. Só que Deus o chamou para ser a voz que clama no deserto, a voz de Deus que estava clamando no deserto. E essa pregação, com certeza, chamou a atenção dos judeus. E eles enviaram para lá o quê? Sacerdotes e levitas para perguntarem: quem é você? E o versículo 20 diz o seguinte: ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então ele já disse: olha, eu não sou o Mashiach. Não sou o Mashiach. Com certeza os judeus estavam preocupados. Será que este homem é o Messias ou o Mashiach? Mas o jeito que João se vestia era meio esquisito. Meio esquisito. Diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 4, que João usava vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. E a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Esse é o aspecto de João. Imagine só, um homem vestido de couro de camelo e comendo gafanhotos e mel silvestre. Uma figura atípica, uma figura fora dos padrões da época. Fosse sacerdote, deveria estar com uma roupa sacerdotal, mas não, essa era a roupa de João, porque ele era a voz do que clama no deserto. E no versículo 21, então lhe perguntaram: quem és, pois? Eu não sou o Mashiach, eu não sou o Cristo. E eles perguntaram: então quem és? És tu Elias? Por que eles estavam perguntando se era Elias? Porque lá no último livro da Bíblia, no capítulo 4, versículo 5, diz o seguinte: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então então você é Elias? Então você é o precursor do Mashiach? Só que parece que literalmente os judeus esperavam por Elias. Então lhe perguntaram, os sacerdotes aqui, os levitas perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. Interessante, será que os judeus acreditavam na reencarnação? Não sei. Para fazer essa pergunta, parece que sim. Deus tornaria levantar ou reencarnar Elias? Claro que não. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Não existe essa ideia de reencarnação. Morreu, acabou. Segue-se o juízo. Vai para a eternidade. Aqui nesta dimensão ele não volta mais. Mas os judeus perguntaram: és tu Elias? Ele disse: não, não sou. Ele não era Elias. És tu o profeta? Ele respondeu: também não. E aí eles ficaram mais perturbados ainda. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então, já que eles estavam dando perguntas prontas: és tu Mashiach? És tu um profeta ou profeta Elias? Não, não sou. Então, o seguinte, agora a pergunta aberta: então quem és tu? Aí sim,
Aí ele responde. Ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Interessante que João Batista, ele não diz, eu sou uma voz. Eu sou uma voz. Ele não disse isso. Eu sou a voz do que clama. Então, aí se cumpre realmente o que está. Engraçado que lá no livro do profeta Isaías já havia sido profetizado a respeito disso. Isaías 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto. E aí a voz era o seguinte: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então sim, Isaías profetizou a respeito da voz do que clama. Preparai o caminho do Senhor. Então esta voz aqui era a voz do próprio Deus, clamando através da vida do profeta, sim, profeta, porque Jesus falou que ele é muito mais do que profeta, João Batista. Então Deus estava clamando no deserto através da vida de João Batista. Mas com certeza aqui, voz do que clama no deserto. Agora, ele estava realmente num deserto onde não existiam pessoas? Claro, ele andava pelo deserto da Judéia, mas espiritualmente a condição religiosa do povo judeu, eles estavam literalmente em um deserto. O povo de Israel estava trilhando no deserto espiritualmente. Por isso que, com certeza, João Batista ele foi para o deserto para ficar um cenário profético a respeito do estado espiritual do povo de Israel. Por isso que ele diz, voz do que clama no deserto. E a palavra voz aí é fonê, é som mesmo, voz. E clamar aí é boal quer dizer. Boal. E boal é gritar de alegria ou de dor. Só que João não estava gritando de alegria, ele estava gritando de dor. Falar com uma voz alta e forte, clamar por ajuda e implorar. Então João estava gritando no deserto. Gritando alto. E ele estava, endireitai o caminho, coloque o caminho do Senhor em linha reta. Caminho do Senhor, E aqui é curiosa a palavra. Como disse o profeta Isaías, está lá no capítulo 40, versículo 3. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. Então, não, porque na verdade, em Israel existiam alguns grupos religiosos. Existiam os fariseus, os saduceus e ainda tinha o partido, e um partido político, nem um grupo religioso, mas era um grupo de pessoas lá que se identificavam como os herodianos. E ainda tinha aquele grupo de pessoas que habitavam ali naquela região de Massada, pessoal mais radical com relação à observância dos princípios da Torá. Mas os que foram enviados aqui, ou melhor, foram os fariseus, esse grupo aqui. Esse grupo, os fariseus, que está no plural, que a palavra hebraica no singular é parush, parush vem de parushim, é uma seita. Olha só o que diz a respeito dos fariseus ou dos parushim, seita que parece ter iniciado depois do exílio, além dos livros do Antigo Testamento,
os fariseus reconheciam na tradição oral um padrão de fé e vida. Procuravam reconhecimento e mérito através da observância externa dos ritos e formas de piedade, tal como lavagens cerimoniais, jejuns, orações e esmolas, comparativamente negligentes da genuína piedade. Orgulhavam-se em suas boas obras. Mantinham de forma persistente a fé na existência de anjos bons e maus e na vinda do Messias. Olha aí, não é isso que eles estavam preocupados? E tinham esperança de que os mortos, após uma experiência preliminar de recompensa ou penalidade no Hades, seriam novamente chamados à vida por ele e seriam recompensados, uma espécie de purgatório, cada um de acordo com as suas obras individuais. Em oposição à dominação da família Herodes e do governo romano, eles de forma decisiva sustentavam a teocracia e a causa do seu país, e tinham grande influência entre o povo comum. De acordo com Joséfo, eram mais de 6.000. Eram inimigos amargos de Jesus e sua causa. Foram, por outro lado, duramente repreendidos por ele, por causa da sua avareza, ambição, confiança vazia nas obras externas e aparência de piedade, a fim de ganhar popularidade. Veja aí as características aí dos fariseus. Então foi este grupo que enviaram para lá os sacerdotes e levitas. E lhe perguntaram, então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Porque com certeza, se eles estavam perguntando, é que o Cristo, aqui o Christos, a palavra é grega, Christos, mas ela vem da palavra hebraica, que é Mashiach. Ou seja, olha, por que vocês está batizando? Porque os judeus, eles já conheciam esse tipo de ritual, esse tipo de cerimônia do batismo. E eles perguntam, então, já que você não é Elias, nem o profeta, e nem é o Mashiach, então por que você está batizando? Quem lhe conferiu esta autoridade para batizar? E aí sim, respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Então agora sim, eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis, porque Jesus já estava ali. No próximo vídeo, esse não vai dar, aí sim, o João Batista vai apresentar o Cristo, aquele que veio para salvar. Vai estar a partir do versículo 29, porque hoje estarei meditando somente até o versículo 28. Então ele diz, olha, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. E no Evangelho de Mateus, interessante que Mateus traz o seguinte, eu na verdade os batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele diz o seguinte também, dizendo que aquele que estava vindo após ele era mais digno. E a palavra grega para digno aqui
Axios. Axios é que é pesado, que tem peso. É alguém que mereceu algo de valor. Ou seja, alguém adequadamente próprio, conveniente. Alguém que vale muito. Ou seja, aquele que vem após mim, do qual não sou digno. Ou seja, eu não tenho valor, eu não sou adequado para desatar. Desatar aqui é desamarrar, tirar as sandálias, as correias das sandálias. E para encerrar, estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Com certeza, esta Betânia aqui, a palavra grega aí é Betabara. Betabara. Betabara, está aqui Betânia, mas a palavra grega é Betabara. Eu tenho um mapa, vou ver se eu compartilho aqui. Betânia, opa, está aqui. Aqui a Betânia, que estava aí a uns quilômetros de Jerusalém, bem próximo a Jerusalém, talvez uns 10 ou 12 quilômetros de Jerusalém, está aqui Betânia. Mas esta Betânia, que estava do outro lado do Jordão, o lugar em que João se encontrava, é esta Betânia aqui, provavelmente esta aqui. Quase aí no finalzinho do Rio Jordão, quando ele desaguava no mar Morto. Então tem a Betânia aqui próximo a Jerusalém, 12 quilômetros de Jerusalém, e tinha a Betânia, que é Betabara, onde João ele estava batizando. Então estas coisas passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Aí é baptizo, é mergulhar, imergir, submergir, limpar mergulhando ou submergindo. Este é o significado da palavra baptizo. Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu estarei dando continuidade aí a partir do versículo 29, quando João Batista, ele vai apresentar o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele vai dar o testemunho, vai falar quem é o Cordeiro de Deus. Mas é um assunto para o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até lá.